de hoje eu quero falar acerca da água, porque é a primeira aula que nós temos que ter acerca do cultivo, independente seja para tilápia, com camarão, ou apenas para o camarão, e também independente se é para camarão de água doce ou camarão marinho. A importância da água é porque é o habitat natural do animal a ser cultivado. E para isso nós temos que ter alguns cuidados para cada tipo de espécie, seja monocultivo ou policultivo, né? Então nós vamos aprender hoje um pouquinho sobre a água e também sobre a questão da qualidade da água para cada espécie. A primeira coisa que nós temos que entender é acerca da biologia da água. Nós temos que ter conhecimento dessa biologia. A grosso modo, nós temos dentro de um sistema, ou seja, dentro do ambiente aquático, nós temos ali algas, tá? Nós temos bactérias, algas aqui, eu estou me referindo aqui aos fitoplânctons, ok? E nós temos também o zooplâncton, tá? Agora, nós temos também protozoários. Nós temos fungos. E principalmente, dentro do meio aquático, nós temos os nossos animais, seja peixe ou camarão. Agora, cada um desses aqui precisa de um tipo de qualidade de água para ele sobreviver e também se desenvolver. Tanto algas, bactérias, os zooplâncton, ou seja, algas, o fitoplâncton, né? Os protozoários, os fungos, enfim, todos eles precisam de uma qualidade de água, tá ok? Para que eles possam se desenvolver e principalmente sobreviver. Agora, a nossa preocupação é manter um equilíbrio nessa biologia da água. A nossa preocupação quando nós preparamos uma água para um cultivo de peixe não é eliminar isso daqui, porque o fitoplâncton sempre vai existir. Bactérias sempre vai ter no seu sistema, seja fechado ou sistema aberto. Os zooplânctons também vão estar ali presentes. Os protozoários e os fungos, gente, também vão estar presentes. Mas a nossa preocupação em manter o equilíbrio na água é por causa dos animais que nós cultivamos. Porque eles que são o nosso objetivo, o nosso alvo. Então nós temos que ter essa preocupação que esse meio aqui, na linguagem que nós falamos de forma técnica, né? Que o sistema gire redondo, ou seja, perfeito, faça o círculo perfeito. Início, meio, fim, e assim vai. Então, na biologia da água, nós temos tudo isso aqui. Associado a essas coisas aqui, esse conjunto, nós temos os parâmetros. Ah, mas vai falar de novo sobre os parâmetros? Vamos. Do início ao fim do curso. Por que nós vamos falar sempre sobre os parâmetros? É porque
harmonia dos parâmetros é que vai ajudar essa biologia funcionar 100% e beneficiar os nossos animais. Então, a água, além de ter esse conjunto, ela tem que ter esse equilíbrio dos parâmetros. Agora, para nós termos este equilíbrio e depois termos a harmonia dos parâmetros, é necessário entendermos como que isso aqui funciona dentro do nosso tanque. E é isso que vamos ver em seguida. Em relação à biologia da água, como nós já falamos, tá? Nós temos que entender que a água, ela, como eu disse, ela precisa daquele conjunto. Agora, quando nós vamos fazer a criação de um peixe, tá? Por exemplo, a tilápia. A preparação da água para um peixe é muito simples. Nós pegamos uma água, seja de poço, ou seja água de rio, até água da própria companhia, uma água tratada, como nós falamos, é uma água clorada, nós podemos utilizar. Respeitando da seguinte forma, gente. Quando é poço artesiano, o ideal é que você primeiro faça o teste do pH e da alcalinidade da água, principalmente do pH, tá ok? Porque a maioria de água de poço artesiano, o pH é mais alto. Então nós temos que tomar esse devido cuidado. Nós podemos pegar água e colocar dentro do tanque. Só que antes de colocar os peixes, nós temos que medir os parâmetros da água, ajustar a alcalinidade, temos que ajustar o pH, a dureza, né? Temos que saber como que está o nível de oxigênio. Enfim, nós temos que fazer todo esse trabalho de preparação da água antes de colocar a tilápia dentro do tanque. Mas, em resumo, para uma criação de peixe, o que manda é os parâmetros. É os parâmetros. Para uma criação de peixe, ou no caso aqui em específico da tilápia, o que manda é os parâmetros da água, porque eles precisam ser corrigidos, como eu disse, principalmente quando é água de poço. Quando é água do rio, a maioria, o pH é baixo, está em torno de 6,6, 6,8, e a alcalinidade é faixa de 30, 20, 30, 40, então é necessário fazer essa correção. Então é mais fácil trabalhar, tá? Porque você tem apenas o controle dos parâmetros. Quando é água clorada, o ideal é que você encha o tanque, a água tem que ficar em movimento, em constante oxigenação, pelo menos 8 horas. Local aberto, né? Se for o caso de preferência, para que os raios solares também pegam ali, eleva a temperatura da água e a oxigenação constante vai fazer o cloro evaporar antes de ser colocado os alevinos. Normal é 8 horas. Eu particularmente não deixo menos do que 24 horas. Tá? Eu particularmente, para me ter certeza absoluta que não tem problema de cloro na água. Então, para a tilápia, é essa questão. Agora, quando nós falamos acerca do camarão, um exemplo, da Malásia, nós já vimos em outra aula que a exigência do camarão é maior em relação ao peixe em matéria de qualidade da água. Por quê? Porque através da água e também da ração é que ele vai absorver os seus nutrientes, ou seja, os nutrientes
provenientes tanto da ração como da água para poder suprir as suas necessidades e desenvolver. E de acordo com o que ele vai se desenvolvendo, ele faz aquela troca da sua casca para ele crescer. Aquela casca é lançada fora, que nós, tecnicamente, é a carapaça do camarão. Agora, o que acontece? Eles trocam aquela casca, mas aí eles ficam com o corpo mole, molenga. Se você tem peixes grandes dentro do tanque, vai no policultivo, se não tiver dentro de uma questão técnica, que nós vamos ver mais pela frente, tá? Ele fica vulnerável aos predadores, vai virar comida fácil dos peixes. Mas quando ele já está com aquela casca enrijecida, dificilmente os peixes vão comê-lo. Por isso que é favorável, nesse caso, a criação do policultivo entre tilápia e camarão da Malásia. Desde que, primeiro de preferência, tanque escavado. Na última alternativa, um tanque retangular em grande proporção, em 100, 200, 300 mil litros aí, tá? Tanques, não pode ser tanque alto, tem que ser tanque aí no máximo 1 metro, 1,20 m de altura, porque você vai usar em torno de 1 metro. O camarão da Malásia, gente, ele não precisa de muita profundidade de água, tá? Ele precisa de espaço, porque quanto mais espaço, em metros quadrados, mais adensamento vai poder ser feito, tá? Então o que acontece aqui? O camarão da Malásia, ele é exigente no cálcio, potássio e magnésio. Então, a água tem que ser tratada de forma diferente. Aqui na criação do camarão, seja da Malásia ou Vanamei, você tem que fazer o balanço, tá? O balanço iônico da água. O que é isso? A água vai ter que ser mandada para o laboratório e eles vão fazer uma análise fisioquímica da água. Eles vão verificar quais são os nutrientes, qual é o ideal e o que está faltando. E qual a medida que está faltando para a água ficar um ambiente favorável para o cultivo do camarão. Então, quando antes falou camarão, água, tanque cheio, balanço iônico. É regra. Não mude isso. Não altere isso, porque você vai ter problema no seu cultivo. Isso aí é a razão da maioria ter mortalidade dentro do seu tanque. Então, fez o balanço iônico, o laboratório vai mandar a especificação de como que está a deficiência da sua água. Deficiência em relação à biologia, ou seja, os nutrientes que a água compõe, tem de forma natural. Então, eles vão dar a especificação, você vai fazer a correção, aí que vai entrar a segunda etapa. É qual o sistema que você vai criar? Vai ser no Raceway? Vai ser no Simbiótico? Ou você vai montar o Bioflox? Isso nós vamos ver pela frente. A ideia aqui é falar sobre a água e não sobre o sistema que vai ser criado. Ok? Então, um exemplo. Aí fez o balanço iônico. Você corrigiu a água, aí sim, dentro do prazo, né, normalmente é de 3 a 5 dias, depois da correção da qualidade da água, ou seja, você vai corrigir a deficiência da água, aí no prazo aí de 5 dias aí, tá legal. 3, 5 dias você já pode colocar o seu camarão ali, porque ele vai se desenvolver naturalmente. Agora, nesse processo, nós temos que também fazer, depois dessa biologia aqui, ó, desse balanço iônico, nós temos que fazer a fertilização, que nós vamos falar para frente um pouquinho, tá? Então, a fertilização nós vamos explicar daqui a pouquinho. Quando se trata do camarão Vanamei, gente, olha só,
nós temos que entender que ele é um camarão marinho. Imagina você tirar um animal de um ambiente aquático de alta salinidade, que chega até a média é 32%, 35%. Tem partes que o mar inteiro não é o mesmo nível de salinidade. Existem diferentes níveis de salinidade. Tem lugar que chega até 55 ppt. Tá? Então, nós temos que entender que o vanameio é desse tipo de ambiente. O seu habitat natural é salgado. Então você está tirando ele daquele ambiente e trazendo para o ambiente que não é o dele. Agora, para isso, você vai ter que transformar a água, que é o aspecto importante para o cultivo de qualquer espécie, tá? Numa água propícia ao mar ou compatível com alguns nutrientes necessários para o desenvolvimento do camarão vanameio. E uma delas, primeiro, existe essa biologia da água, como se cria peixes, ou seja, qualidade dos parâmetros, a qualidade da água. Nós temos também que olhar o balanço iônico da água para o cultivo do vanameio, 100% necessário. Gente, o cultivo do camarão vanameio é 90 dias a 100 dias. Então, o balanço iônico tem que ser feito antes de povoar, tá? O camarão vanameio, ele troca mais a carapaça dele da seguinte forma: quando ele é PL, logo que você compra e coloca ele lá, ele troca várias vezes durante o dia a sua carapaça e ele come aquilo. A carapaça dele, ele come. Porque aquilo é cálcio para ele. É exatamente o que eu falei aqui. Ó, cálcio, magnésio e potássio. Então ele precisa disso. Aí, o que ele faz? Ele come aquela casca. Porque aquilo vai servir de cálcio para fortalecer a nova, como se diz, roupagem dele, o novo figurino dele. Né? Então, para ele crescer, ele precisa trocar. Então, você tem que fazer, além dos cuidados dos parâmetros, você tem que fazer o balanço iônico, a correção e agora o outro passo. O sistema. Definir que vai ser no probiótico, salinidade baixa. Média, né? Vamos dizer assim, baixa, mas média. Residuem é lá embaixo. É praticamente 1 ppt a 5 no máximo de salinidade. E como que a gente testa isso? Com refratômetro. Nós vamos estar postando a imagem aí para vocês verem. Então, e quando é o sistema de bioflocos, que é a maior tecnologia hoje para cultivo do camarão vanameio longe do mar, então você vai trabalhar entre 15 a 20 ppt de salinidade. Abaixo de 15, gente, já é de risco para o camarão. Então você tendo uma média dessa, mantendo em torno de 15, tá bacana. Se no momento da correção você colocou um pouco mais, aumentou, a temperatura está baixa, é melhor, entrou a época do frio, é melhor elevar um pouquinho a salinidade, aí você eleva, mas no máximo 20, não passe disso. Entendeu? Não passe disso. Porque senão você interfere no outro aspecto das bactérias. A bactéria precisa ter também uma quantidade de salinidade confortável para ela. Excedeu aquilo, torna-se prejudicial a ela. E é elas que vão ajudar a controlar os nitrogenados, tá bom? Que são as nitrossomonas, as nitrobacter, e aí vai, tá? Nós temos, então, essa preocupação. Repetindo, camarão vanameio é parâmetros, balanço iônico e sistema a ser definido. Para você, então, fazer o ajuste da água. Ah, me fala como que eu vou corrigir o Residuem, como que eu vou corrigir o simbiótico, o probiótico, o bioflux. Isso aí é uma matéria que nós vamos pegar mais na frente. Tá legal? Vocês vão aprender a fazer isso. Vão aprender a corrigir. O objetivo desse curso é que você domine a matéria, domine o sistema.
para você começar do zero e terminar na despesca com bom resultado, baixo custo, alta produtividade e lucratividade certa. Esse é o nosso objetivo, tá bom? Então, tá aqui essa questão da biologia da água. Então, cada um tem a sua biologia necessária para fazer o seu cultivo, para ser feito o cultivo, para que ele possa se desenvolver. Então, quando você faz um cruzamento de uma espécie com a outra, nós temos que analisar a resistência de salinidade, qual é o nível, qual é a média dos parâmetros. Por que influencia isso? Amigos, os parâmetros é fundamental, porque os nitrogenados, eles vão lá em cima ou vão lá embaixo, de acordo com o controle dos parâmetros. Quais são os nitrogenados? Amônio e nitrito. Por exemplo, pH alto. O que acontece? Nitrito, estoura, vai lá em cima. Quando você, aí para ter você tenta fazer uma correção, não deu certo, seu pH está entre 7,5 a mais, o que você faz? Você abaixa o pH, automaticamente o nitrito vai descer também. Isso nós vamos ver também sobre o controle dos parâmetros. É uma aula mais para frente. Mas aqui é para você ter uma ideia da necessidade. Então nós temos aqui o balanço iônico, que é a correção da água. Não crie camarão sem antes fazer o balanço iônico. Vou postar aqui o melhor laboratório do mercado hoje, viu? Inclusive eu sou cliente deles. Não é caro, viu, gente? É R$250, te manda tudo detalhado, o cara é fera. É o melhor do Brasil, tá? É o Tratados, é o nosso amigo Augusto Fonseca. Tá aqui já para você ter saber com quem você pode mandar a sua água para fazer análise. O negócio lá é excelente, excelente, tá? Então, fez o balanço iônico, fez o ajuste da deficiência da água. Aí nós vamos implantar o sistema de bioflocos, isso no caso do vanameio. Então nós vamos fazer uma fertilização, tá bom? E usando alguns produtos. E o bioflocos, nós vamos ter uma aula específica a respeito do bioflocos, para poder te passar como funciona, como que deve ser preparado. Nós temos o sistema tradicional, né, que eu falo que é um sistema que demora até 40 dias para a água ficar boa, em alguns casos até passam, viu? Já vi casos ficar 70 dias. Tem gente que falou assim, a água já perdeu. Não perdeu. Nós vamos conseguir consertar essa água. E conseguimos consertar. É o start que nós falamos. Aí é questão técnica, tá? Não adianta eu querer ensinar vocês também esse período todo de experiência em 1 hora, 2 horas, 1 mês de aula. Isso não vai adiantar. Mas a gente consegue recuperar uma água. E tem um sistema que nós aceleramos, que nós também vamos ver aí o processo, pode demorar de 8, 10 dias para a água ficar pronta. Tá bom? Aceleramos qual sistema? O sistema biológico da água, ok? Não se esqueça, ó, é o sistema da biologia da água. Nós aceleramos esse sistema para que a água, ok? Fique compatível para a criação da tilápia, no camarão da Malásia ou no caso do camarão vanameio. Então nós aceleramos a biologia da água. Tem muita gente que entra em contato comigo no privado e fala assim, puxa vida, fala para mim como é que eu faço para mim poder corrigir minha água para criar a tilápia, ou para criar o camarão vanameio, ou para criar o camarão da Malásia. A primeira pergunta que eu gosto de fazer, me fala uma coisa, a sua criação é com fins comercial ou apenas para consumo e lazer? Porque se for para consumo e lazer, tá fácil. Dou uma fórmula ali, VaptVupt, o cara põe lá, o que sobreviver, sobreviveu. Porque vai ser pela lei da natureza. Deu certo, deu, não deu, não sou responsável. Sabe por quê, gente? Porque é feito de uma forma simplificada, ou seja, de qualquer jeito. É aquele que simplesmente abre um buraco, aí fala que tem que pôr cal, ele põe cal, se fala que tem que pôr tinta, ele põe tinta, se fala que tem que pôr cimento, ele põe cimento, ele não quer nem saber. Mas criação comercial é outro padrão. Criação comercial é com fins lucrativos. Então é investimento, requer uma mão de obra
já muda a figura. Então, muitas vezes, não tem como de chegar e falar para a pessoa, você vai preparar isso, sem uma orientação técnica. O que é isso? Sem um acompanhamento de uma equipe para poder orientar como que vai ser feito. Por quê, gente? Olha só, o engenheiro, tá? Ele vai elaborar um projeto, tá? Que vai envolver aí a parte de oxigenação. O que ele vai fazer? O dimensionamento. Nós vamos aprender também sobre isso. Sobre o dimensionamento. Aí vem, por exemplo, o zootecnista. O que ele vai fazer? De acordo com o volume do tanque, a qualidade da água, a quantidade de oxigênio, o sistema implantado, ele vai então fazer um trabalho da alimentação, ou seja, o arraçoamento. Tá? É o arraçoamento, que é aquela tabela diária de alimentação, a hora que deve dar menos, a hora que não deve dar, a hora que deve dar mais. Enfim, esse controle é do zootecnista, ele que cuida da nutrição. Aí, por exemplo, vai sobre a qualidade da água, é o biólogo. Ou a bióloga, que vai cuidar da qualidade da água. Ela que vai definir a questão dos parâmetros, a questão da salinidade, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Então existe um conjunto. E existe uma outra pessoa que vai fazer a junção desses aqui para desenvolver a adaptação de uma implantação ou adaptação de um sistema. Então existe um trabalho técnico que para uma produção comercial, gente, é obrigatório ter esse acompanhamento. Por isso que independente da consultoria, não comece uma produção comercial sem um acompanhamento técnico. Tem gente que fala assim, vou montar tudo para depois contratar uma consultoria. Já começou errado. Porque você tem toda uma questão de um projeto, de um dimensionamento, posicionamento dos tanques, aeração, arraçoamento, qualidade da água, controle de parâmetros, correção da deficiência da água. Você tem toda uma estrutura antes de colocar o seu peixe ou o seu camarão. Então, tem informações que para nível comercial não tem como ser dado sem ter essa equipe trabalhando para te dar um resultado. Ou seja, uma resposta. Tá? O objetivo aqui não é falar sobre a consultoria, mas a necessidade de você entender que ou você estuda para você ter conhecimento dessas coisas aqui, ou você tem que contratar alguém para poder te ajudar no acompanhamento técnico aí do seu cultivo, gente. Tá? Então, esse grupo aqui trabalha em função do bom desenvolvimento, bom andamento